presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real. Aqui neste lugar, 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 então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor.
suficiente. Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente. E não há nada que eu queira mais, e não há nada que eu deseje mais que a tua presença. Oh, oh. E não há nada que eu queira mais, e não há nada que eu deseje mais que a tua presença. Quando os anjos cantam santo, 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 além deles estarem dizendo que Deus ele é separado, eles querem dizer que Deus ele tem uma natureza separada da nossa. Deus ele não é como nós somos. E outro significado da palavra santo é incomum. Não há outro igual. Então, quando os anjos eles cantam santo, 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 eles estão declarando incomum, 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 incomum. Não existe nada e nem ninguém igual a ti. Além disso, santo também significa ser inteiro, significa ser único e suficiente, independente e incomum. E Jesus, Deus, ele não precisa de nós. E quando nós falamos de precisar de alguém, nós estamos falando de necessidade. Deus não necessita de nós, mas Deus ele nos quer e ele nos deseja. E quando nós falamos que Deus nos deseja e nos quer, nós não estamos falando de necessidade, porque ele não precisa disso. Nós estamos falando de propósito. E nós fomos criados para amar a Deus e sermos amados por Ele. E eu convido você a declarar de todo o teu coração nessa noite que Ele é santo e que não existe outro como Ele. Que Ele é incomum, Tu és incomum, Jesus. Não há nada que queiramos mais. O Senhor é santo, o Senhor é único e suficiente. O Senhor é incomum, Jesus. O Senhor é incomum. Santo, 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 santo Tu és. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu
Senhor, amém? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, que você possa abrir o seu coração nesse momento, que é um momento espiritual também, é um momento de gratidão. Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo, grato a Deus, grato aos irmãos da cidade de Filipos, pelas ofertas que havia enviado para ele. E ali ele fala uma palavra que nós usamos muito aqui, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Diga assim: todas as minhas necessidades. Quando ele fala isso, no versículo 19, antes ele estava falando do saber viver com pouco e viver com muito, saber o tempo de fartura e o tempo de sequidão muitas vezes. Mas ele estava grato a Deus e grato aos irmãos pelas ofertas que ele havia recebido daquela igreja, queridos. Pela prontidão, pela liberalidade. Quando nós viemos ofertar, nós temos que procurar ser liberais, querido, amém? A gente às vezes prepara aquela oferta em casa, né? Separa lá uma tartaruga, né? Tartaruga? R$2, não é isso? Acho que é a tartaruga ainda, né? Não mudou não, né? Por isso que a benção demora. Já viu que a tartaruga ela é veloz, né? Já viram que a tartaruga corre virado, né? Ela é ligeira, né? Por quê, querido? Às vezes a gente não tem expectativa que Deus pode fazer alguma coisa. Então a gente fala, a minha oferta vai ser essa aqui mesmo, tal, porque eu sempre oferto e nada acontece, nunca muda. Querido, se você quer que Deus te surpreenda, surpreenda a Deus, meu irmão. Amém? Faça algo que você nunca fez. Quando nós ofertamos, nós temos que ofertar com fé. O apóstolo Paulo, ele era grato porque ele tinha recebido, mas ele era um semeador também. Ele era um semeador, amém? Ele era um homem que pregava o evangelho, semeava as boas novas, e para que o evangelho, para que as boas novas continuem sendo semeadas desse altar, querido, é necessário que a gente venha investir financeiramente, amém? Porque, como o autor de Eclesiastes fala, o dinheiro responde por tudo, meu irmão. Responde por tudo. Não paga só as tuas contas não, lá não, da Vivo, né, da Claro, né, da NET, né, cara? Não paga só tuas contas não, paga da igreja também, é o mesmo dinheiro que serve para pagar as contas da igreja, meu irmão. Amém? Então nós temos que entender que nós temos responsabilidade com a igreja, querido. Da mesma maneira que nós temos com as nossas contas, nós temos responsabilidade com a igreja. Quando nós somos liberais, quando nós ofertamos com liberalidade, Deus também é liberal conosco, querido. Sabe o que Deus está esperando de nós hoje? Ele só está esperando uma ação. Diga isso para essa pessoa que está do seu lado. Deus quer uma ação sua, só uma ação. Aleluia. Porque Deus, quando você agir, o que Ele vai fazer? Ele vai reagir. Deus, Ele não vai agir, Ele sempre reage, querido, a nossa atitude de fé. Ele sempre está reagindo à minha e a sua atitude. Aí o apóstolo Paulo chega a dizer no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Porque tem que ter certeza da sua fé, tem que saber o Deus que você serve, tem que saber que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede e daquilo que você pensa. Como o Paulo fala ali em Efésios 3, Ele é poderoso, creia nisso, amém? Quando nós ofertamos, creia que há uma resposta divina, Deus vai responder a nossa oração, meu irmão, quando nós ofertamos financeiramente, amém? Então oferte hoje com amor, pega a sua oferta aí, você que é dizimista, se você quiser trazer o seu dízimo, é só levantar a mão, os diáconos vão até você, vão levar o envelope para você, amém? Mas seja liberal, amém?
seja liberal e seja grato. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, ele está agradecendo a Deus por aquilo que ele recebeu de Deus, querido. Porque às vezes, ali, se você vê o texto no versículo 19, você vai ver que não foi, ele estava grato a Deus, mas pela vida dos irmãos, porque somos nós, querido, que investimos. Amém? Porque foi a oferta que ele recebeu de quem? Da igreja, dos irmãos, querido. Porque ele tinha um ministério, o ministério não podia parar, amém? Então o ministério de Deus aqui não pode parar, amém? Você crê nisso? Aleluia, a obra de Deus aqui não pode parar. Então nós vamos ofertar por isso, porque a obra de Deus aqui não pode parar. Em nome de Jesus, levanta a sua oferta assim comigo, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, rendemos graças ao Senhor. Ó Deus, que haja um espírito de liberalidade, Senhor, em cada um de nós, para que, com certeza de fé, Senhor, porque ofertamos por fé, a tua palavra diz, 2 Coríntios 9, que não deve ser por tristeza ou por necessidade, mas devemos ofertar com alegria, com fé, Senhor. Então chegamos diante do teu altar nessa noite, e vamos entregar, Senhor, o nosso melhor, com liberalidade no Espírito, Senhor, porque sabemos que o Senhor é rico, aleluia, é rico, Senhor, e provedor, aleluia, e é galardoador daqueles que te buscam. E aí a tua palavra, o apóstolo Paulo fala em Atos 20, 35, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que receber, Senhor. Então nós queremos ofertar aqui na tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Querido, pode trazer sua oferta com fé, com alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aproveitar para dar um aviso aos homens. Amém, os homens aí atentos. Dia 9 de abril teremos o nosso encontro de homens lá no Golfinho, lá no Recanto. Amém, queridos? Então, homens, nos procure. Serjão ali, fica de pé, Serjão. Em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá, para fechar. Não para não. Abaixa depois. Aí, agora pastor. Queridos, vai ser bem legal o recanto, se todos os homens puderem ir, vai ser um dia muito especial, dia 9 de abril agora, é uma segunda-feira, né? Feriado para todo mundo aqui em Cubatão, então vai ser bem legal, não perca não, tá bom? Quinta-feira a gente tem o culto da vitória, domingo nós temos o culto de Páscoa, não perca, vai ser bem legal, vamos ter as nossas crianças apresentando, um culto bem dinâmico, então assim, você puder convidar amigos, pessoas, parentes, depois seus convites lá na porta, tá bom? Você pode pegar lá na porta. Bom, o mundo está caindo lá fora, enquanto o mundo cai lá fora, nós estamos muito bem aqui, amém, no lugar seguro. Fala em lugar seguro, mês que vem é o mês da proteção, você não pode perder, às terças-feiras estaremos ministrando sobre isso, tá bom? Hoje nós vamos ministrar sobre o poder da oração, por favor, Lucão, reverendo Lucas. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, fala conosco. Repita a oração comigo, diga: Senhor, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Hoje, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos aí desse capítulo. Hebreus, capítulo 9. Vamos ler o versículo de número 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração, e também um tabernáculo, e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estavam um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia uma parte chamada lugar santíssimo,
onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo um maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, isto é, uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Hoje nós vamos falar a respeito do poder da oração. Queria compartilhar com os irmãos a respeito de como, antes de Jesus vir, acontecia a adoração naquele tempo, como é que as pessoas se relacionavam com Deus naquele tempo. E o que me chama a atenção aqui nesse texto de Hebreus, já logo no primeiro versículo, diz assim: a primeira aliança tinham regras para a adoração. Adorar a Deus no Antigo Testamento não era uma tarefa muito fácil. Eles tinham diversos rituais que são apresentados ali em Levítico. Deus institui para eles diversas coisas para que eles pudessem chegar diante de Deus. E o que me chama mais atenção é que Deus, ele fala ali em Êxodo que o desejo dele era habitar no meio do povo. E o povo tinha acabado de sair do Egito, estava caminhando pelo deserto, sem rumo, talvez perderam a maneira de como adorar a Deus, e Deus, ele traça uma estratégia, faz com que Moisés, segundo o autor de Hebreus diz, suba a um monte e fala assim: olha Moisés, olha o modelo que está aqui no céu, eu quero que assim como a adoração é feita no céu, você faça também um tabernáculo no meio dos homens. E esse tabernáculo é feito, só que é passado algumas regras para Moisés. Olha Moisés, nem todo mundo vai poder adentrar o santo lugar. Tanto que no começo alguns sacerdotes adentravam toda hora ali no santo lugar, e Deus fala: olha, calma, fala para ele não ficar entrando toda hora, porque vai chegar um dado momento em que a minha ira vai vir sobre ele. E o que a gente pode trazer para o nosso dia é que, se nós estivéssemos vivendo essa época ainda, o mais próximo que eu e você poderíamos chegar da presença de Deus era no altar de sacrifício. É o primeiro local daquele tabernáculo instituído por Deus, onde o ofertante tinha a única oportunidade que ele tinha de adorar a Deus. Era quando ele trazia uma oferta pelo seu pecado, e o sacerdote orava ali, e ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando que os pecados que ele tinha cometido, os erros, a sua adoração, um agradecimento que ele faria a Deus, estaria sobre aquele animal. Então, era a única forma de que um homem comum, como nós, poderíamos chegar à presença de Deus. Não eram todos que podiam adentrar o santo lugar. Deus dizia assim: olha, somente os sacerdotes poderão entrar no santo lugar, e somente o sumo sacerdote adentrará ao santíssimo lugar que ficava atrás do véu. E esse local era onde se manifestava a presença de Deus. A Bíblia diz que a nuvem de Deus vinha sobre o tabernáculo, e quando o sacerdote passava por aquele véu, ele estava pronto para interceder pelo povo. Havia um homem em toda a nação que tinha a responsabilidade, que tinha o privilégio de entrar na presença de Deus. Um único homem. Dos mais sortudos entravam 2 ou 3 vezes durante toda a sua vida. Agora imagina você e eu tendo todos esses rituais na nossa vida. Hoje a gente tem a maior facilidade do mundo para adorar a Deus, mas não fazemos. Imagina se nós tivéssemos nesse ritual que era empregado no Antigo Testamento. Imagina se a única comunhão que você tivesse com Deus fosse no momento que você errasse e você trouxesse um animal e oferecesse o sacrifício. Não havia a unção do Espírito Santo sobre todos.
Só alguns tinham esse privilégio de ouvir Deus falar em seu coração. Então sempre foi o desejo de Deus habitar no meio do povo, tanto que o tabernáculo ele ficava exatamente no meio ali das tribos. As tribos estavam ao redor e o tabernáculo no meio, simbolizando de que Deus queria ter um relacionamento com o seu povo. Porém, eles sabiam que no sistema de adoração da antiga aliança era necessário seguir à risca tudo que era dito pela lei. E não era fácil. Muitos prefeririam que outro fosse no lugar deles. Eles não estavam nem aí para a presença de Deus. Eles queriam somente ficar bem. Eles queriam somente receber um perdão. Mas quem ficava carregando o jugo era o sumo sacerdote e na época de Êxodo, Moisés, que ia diante da presença de Deus. Então, eles não queriam se aproximar porque se eles não tivessem santificados, o que aconteceria com ele? Morreriam. Agora imagina se nós não estivéssemos com esse privilégio que temos. Chegando diante da presença de Deus, da maneira que nós estamos. Ninguém que está aqui, nenhum de nós, somos perfeitos. Por mais que oremos, por mais santificado que venhamos a estar, por mais jejum que eu faça, por mais leitura da palavra que eu leia, eu ainda não serei perfeito diante de Deus. Todos os dias eu ainda cometerei um erro, uma falha, e todos os dias algo vai me trazer ao coração de que eu preciso melhorar, de que eu preciso me converter. A única forma de ter acesso a Deus era no momento da oferta. E essa oferta, geralmente, as mais praticadas era o perdão de pecados. Então, se você cometeu um pecado, uma falha, você teria que pegar o melhor dos seus animais ali, porque o povo de Israel era um povo de pastoreio. Então, o que eles tinham para oferecer eram animais. Eles pegam esses animais, levam a presença ali, levam até o tabernáculo, oferecem ali no altar do sacrifício, e era o único momento que eles podiam ter essa proximidade com Deus. Ou de agradecimento, também era muito comum, e também para restauração. Essas eram as ofertas mais praticadas ali pelo povo de Israel. Só que o sacerdote também não estava livre de participar das obrigações. O sacerdote também tinha que ser puro. Tanto que antes de entrar dentro da tenda, ele tinha que lavar as suas mãos, seus pés, para que pudesse ser purificado, para aí sim ele adentrar no santo lugar. Ali próximo ao santíssimo lugar. Agora imagina você sendo sacerdote, tendo o privilégio de poder adentrar dentro da tenda, mas olhar e falar assim, olha, a presença de Deus está atrás desse véu, mas eu não posso acessá-lo. Deus está tão próximo de mim, mas eu não posso chegar à presença dEle. Talvez eu fique a minha vida inteira servindo Ele. Talvez eu fique a minha vida inteira trocando os pães da presença, mantendo o altar do incenso aceso, acendendo o candelabro, mas eu nunca vou poder atravessar essa cortina. Eu vou ser sempre o sacerdote. O sacerdote tinha um pouco mais de privilégio do que o povo, mas eles também não podiam estar na presença de Deus. Era obrigação do sacerdote substituir os pães da presença e manter o candelabro aceso. E também o fogo do incensário não podia ser apagado. Porém, o sacerdote não podia estar no Santíssimo Lugar. Somente uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, dia da purificação, que o sacerdote tinha a oportunidade de entrar. Ele oferecia sacrifício por ele mesmo, como diz o autor de Hebreus, e ele adentrava naquele lugar e alguém segurava uma cordinha do outro lado, porque se ele entrasse lá e fosse fulminado, eles puxavam o corpo de volta. O sacerdote sabia que naquele momento que ele estivesse entrando, se tivesse algo na vida dele que não teria sido perdoado, que não teria sido purificado, ele saberia que após atravessar o véu, a vida não existiria mais nele. Ele poderia ser fulminado. Poderia ser o último dia daquele sacerdote. E ele adentrava e sobre o que ele ia fazer lá, ele levava o pecado do povo. Ele representava todos nós. O sumo sacerdote, ele representava aquilo que nós não podíamos fazer, e muito menos os sacerdotes. A nossa dependência da adoração e do perdão de Deus não dependia da minha e da tua atitude, mas sim de um homem que podia adentrar o santo lugar, o santíssimo lugar,
para que pudesse pedir perdão por nós. Só aí nós poderíamos ser, na verdade não havia nem perdão, mas encobertos, nosso pecado seria encoberto. E nós poderíamos ter uma consciência um pouco mais limpa. E nesse véu havia duas coisas que o sacerdote via, e talvez eles lembrassem disso. Haviam 2 querubins, esses querubins, quem lembra em Gênesis ali, são os querubins que guardam a entrada do povo para o jardim. Adão e Eva pecam, são expulsos do jardim, e Deus coloca esses guardiões, para que eles não pudessem entrar no jardim novamente. E da mesma forma, há querubins nesse véu. Esse véu separa Deus dos homens. Havia uma separação. Ainda que eu e você quiséssemos nos aproximar de Deus, não podíamos. Não podíamos. E havia tanto temor desses homens, que até a pronúncia do nome de Deus foi perdida. Eles não tinham capacidade nem de orar e falar Deus, ou a gente não sabe nem pronunciar, a gente sabe as letras, mas a gente não sabe pronunciar o nome de Deus. Isso foi perdido, porque as pessoas tinham tanto medo de Deus. Porque se eles fizessem algo de errado, se eles entrassem na presença de Deus de modo errado e não tivessem sido purificados, eles seriam fulminados. Agora, vamos ler o versículo 11 desse mesmo capítulo de Hebreus 9. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo. De uma vez por toda, ele obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvam ao Deus vivo. Agora, a gente não depende mais de um sacerdote para interceder por nós. Agora eu e você temos acesso porque Cristo rasgou o véu. O véu foi rasgado de cima a baixo. Agora eu e você podemos chamar Deus de Pai. Agora eu e você podemos adentrar o santo lugar e orar a Deus e falar: Deus, eu estou aqui, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Não há mais nada que nos separa de Deus. Não há mais nada, não há sacerdote, não há tabernáculo, não há nada. A oração é direta. Deus pode te ouvir e me ouvir. Nós temos esse privilégio. Glória a Deus. A vida de oração mudou, irmão. No Antigo Testamento nós dependíamos de homens. Hoje nós não dependemos de ninguém, nós dependemos de Cristo, que já venceu na cruz do Calvário por nós. Nós já temos esse privilégio. Vamos ler lá Hebreus, no capítulo 7, do 7 ao 13. Desculpa, Hebreus 8, do 7 ao 13. Hebreus capítulo 8. Deu uma travadinha no meu tablet, mas vamos lá. A palavra diz assim: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será uma aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastarei dele, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração.
Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que maravilha aqui. A gente falou hoje a respeito de que os pecados cometidos na antiga aliança, ainda que fossem ali, oferecesse o sacrifício, eles não eram perdoados, apenas encobertos. Mas aqui no verso 12, a palavra diz assim: porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe o que isso quer trazer para nós? Esperança. Porque muitas vezes nós adentramos esse lugar e a gente pensa que Deus não pode nos acolher. Sabe por quê? Porque a gente está preso como se fosse na antiga aliança, com medo de que Deus nos fulmine, de que se nós andarmos no santíssimo lugar e nós adentrarmos esse local, e aqui houver uma presença de Deus tão grande, Deus não vai poder estar junto com a gente e vai nos castigar de alguma forma. A gente não ora a Deus, não acredita no poder da oração, porque nós temos medo de estar na presença de Deus e muitas vezes nós colocamos uma carapuça diante de Deus. Muitas vezes a gente está acabado, o dia foi terrível, e a gente esquece que o véu foi rasgado e já podemos adentrar a presença de Deus. A gente ora para Deus: Deus maravilhoso, obrigado por esse dia tremendo que o Senhor me deu, quando o dia foi um bagaço, quando você chegou no final do dia pela misericórdia. O que Deus espera de nós é sinceridade no coração, é que nós venhamos fazer uma oração com sinceridade a Deus, falando: Senhor, eu estou assim, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sabe por quê? Deus não está aqui para condenar ninguém, não é o momento. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele não está para nos condenar, para nos apontar o dedo. Isso quem faz é o diabo, meu irmão. Deus está para nos perdoar. Ele está de coração aberto, falando: filho, vem, fala comigo. Eu rasguei o véu, eu já morri na cruz do Calvário. Você tem acesso. Aonde você estiver, você tem acesso. Olha lá o que diz em João, no capítulo 4, no verso 20, 21 e 23. Jesus, ele fala: olha, é necessário passar por Samaria, e lá ele encontra uma mulher que vai pegar ali água no horário mais improvável do dia, e ele fala assim no verso 20, ela fala assim: nossos antepassados a adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde devemos adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. O pastor Felipe estava aqui domingo, ele falava: olha, Deus atendeu uma oração minha feita no carro, na correria. Sabe o que eu me pego muitas vezes? Às vezes eu fico triste, porque eu não tive 10 minutos, 20 minutos do meu dia para me ajoelhar, para falar: olha, eu estou orando a Deus, só que isso é coisa da minha cabeça. Deus fala para essa mulher: olha, não é nem aqui e nem em Jerusalém o lugar de adorar. O lugar de adorar é em todo lugar. Onde você estiver, você pode adorar a Deus. Não precisa mais desse ritual todo que tinha antigamente. Não, esse ritual já passou. Esse ritual já passou, você não precisa esperar o dia de terça, de quinta, de domingo para orar a Deus. Você pode orar em qualquer momento, no teu trabalho, no trânsito, eu não sei, lavando o banheiro, fazendo comida, eu não sei. Mas você pode orar e Deus vai te ouvir em qualquer desses lugares. Em qualquer um desses lugares. O problema é que eu e você estamos presos a rituais. Se não for da maneira que nós estamos esperando, ajoelhar, sentar, ler a palavra no escuro, olhando ali, ouvindo uma música, se não for dessa forma, nós não acreditamos que estamos tendo uma comunhão com Deus. Mas Paulo fala: olha, orai sem cessar, em todo tempo, seja onde você estiver, o véu está rasgado e você pode acessar esse lugar. O Espírito Santo nos deu esse privilégio de adentrar a presença de Deus. Não é mais um homem. Nós não esperamos mais por ninguém para ir à presença de Deus.
Nós só esperamos e temos o privilégio de ter o Espírito Santo, que em Romanos diz que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Esse intercede por nós. Cristo intercede por nós à direita do Pai, como diz a palavra. É por eles, quando nós estamos nele, nós podemos acessar o Pai. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É por Jesus que nós podemos adentrar o santo lugar. É por Ele, não há outro lugar, não há outro caminho. Algumas pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Mentira! O único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus, Jesus, aleluia. E Ele fez isso por nós, sabe por quê? Para que eu e você hoje tenhamos intimidade com Deus. A oração tem poder, porque não é mais um sacerdote humano que entra lá para interceder por nós, mas é um homem perfeito. Jesus Cristo de Nazaré abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que Ele era, para vir por nós neste lugar, morrer, ser humilhado, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus novamente. Nós não estamos mais no Éden, mas eu e você temos fé que a oração tem poder, porque nós não oramos em nosso nome, mas o nome de Jesus. Aleluia! E quando eu falo pelo nome dele, meu irmão, você pode confiar, porque ele não falha. Ele fala assim: olha, se vocês são pais, podem dar coisas boas aos seus filhos. Imagina o Pai que estás no céu. Imagina quanto poder há na tua oração, irmão. O problema é que a gente está esperando o culto. O problema é que a gente vem aqui para receber. Deus está em todo lugar, meu irmão. Todo lugar, toda hora é dia de adorar o Senhor. No curso do Homem ao Máximo eu estava vendo, e ele falava assim: olha, você pode ministrar o dia inteiro. Você ministra todos os dias, no teu trabalho, você ministra na tua casa, você ministra na igreja. Em todo o tempo você está ministrando a Deus. Em todo o tempo você pode estar na presença dEle. Olha o exemplo da mulher de Samaria. Olha, mulher, você não está entendendo ainda. Não é lá e não é aqui, é em todo lugar. Em espírito e em verdade você pode me adorar. São esses adoradores que o Pai procura. Será que nós podemos ser um desses? Será que temos fé para confiar em Deus dessa forma? Será que temos fé de acreditar que o nosso sacerdote, ele é perfeito? Jesus não tem uma cordinha amarrada no braço não, irmão. Ele adentrou e permanece lá dentro, intercedendo por nós. Ele não vai morrer na presença de Deus, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele está lá ainda. Aleluia. O sacerdote oferecia sacrifícios por si mesmo. Jesus ofereceu o próprio sangue, para que a nossa oração tenha poder, para que nós possamos adentrar o céu junto com Ele. E Ele fala algo maravilhoso. O que me chama a atenção é que os discípulos viam Jesus pregar o tempo inteiro, mas sabe o que eles pedem para Jesus? Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar. Isso é maravilhoso, irmão. Eu fico imaginando, se nós tivéssemos o privilégio de andar com Jesus, Jesus fala: filho, vamos lá, vem comigo. Hoje nós vamos pregar para a multidão. E aí, a multidão com fome, Ele fala assim: olha, tragam, e vem alguém com 2 peixinhos ali. Ele fala: vamos alimentar essa multidão. E você vê Jesus pregando e as pessoas se convertendo. Jesus falando: olha, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas sendo curadas. Leprosos sendo curados. Cegos de nascença sendo curados. Muitas coisas acontecendo. E o que os discípulos impressionam é: Senhor, nos ensina a orar. Não era pregar, não era como curar leprosos, como curar cegos de nascença. Senhor, nos ensina a orar. Sabe por quê? Jesus falava algo que ninguém nunca na história disse. Ele diz em Mateus 6, no versículo 9: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Falar Pai quer dizer que você é filho de Deus. Quem já estudou aqui, quem já viu filme dos gregos, quando fala que é filho, quer dizer que você é da mesma natureza que o Pai. E Jesus fala assim: olha,
quando vocês forem orar, falem, Pai Nosso. Isso é maravilhoso, irmãos. Ninguém nunca na história teve coragem de chamar Deus de Pai. Ninguém nunca na história teve coragem de falar sequer o nome de Deus, quanto mais chamar de Pai. Só que Jesus tinha uma intimidade tão grande com Deus, que as pessoas viam ele pregar e falavam, olha, o ensino deste homem é diferente dos fariseus. O ensino deste homem tem alguma coisa diferente. Quando ele orava, falava, Pai Nosso que estás no céu. E sabe o que é maravilhoso? Jesus nesse momento, ele ainda não tinha morrido. Ou seja, os nossos pecados ainda não tinham sido plenamente perdoados. E ele fala assim, olha, o Pai já deixou de ser meu. Ele não é mais. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo fala assim, olha, esse é meu filho. Filho, não filhos. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Só que agora ele fala assim, olha, Pai Nosso que estás no céu. Esse Pai deixou de ser somente de Jesus e agora se tornou meu Pai e o seu Pai. Além de Deus, Senhor, autor e consumador da nossa vida, Ele também é o nosso Pai. Talvez você não tenha um exemplo de pai dentro da sua casa. Mas uma vez, uma pastora veio aqui, a pastora Sara, e ela falou isso, olha, esqueça o modelo que você teve em casa. Se você teve um pai que não foi dos melhores, esqueça o modelo. Deus é totalmente diferente. Deus é totalmente diferente do que o seu pai terreno. Totalmente diferente. Não pense que Deus vai fazer a mesma coisa que o teu pai terreno fez. A basura e canta. Ele diz assim em Romanos 8, no verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Ser cordeiro com Cristo, irmão, é saber que tudo o que Ele operou nessa terra, tudo o que Ele fez, você como cordeiro também tem direito. Você também pode fazer. O Espírito Santo está aqui para nos capacitar para isso. Ele disse que os discípulos estavam ali, ele fala assim, olha, eu dou o poder para vocês, para expulsar demônios, para que as pessoas tenham os pecados perdoados. Ele deu o poder a nós. Esse poder da oração está em nossas mãos. A nossa maior arma está disponível e nós não temos usado. Estamos com uma metralhadora sem balas. De que adianta? De nada. O poder da oração é saber que Ele nos ouve e é a pessoa que nos ama de forma incondicional. Irmão, quando a gente ora a Deus, a gente tem que ter essa convicção em nosso coração, de que aquele que está nos ouvindo não é alguém que é limitado por situações. A Bíblia diz o seguinte, olha, o amor de Deus é incondicional. Ele não leva em consideração nenhuma condição que você esteja. Ele não leva em consideração se é a primeira vez que você vai orar a Ele, ainda você fuma cigarro, ainda você está preso nas drogas, você ainda está levando uma vida de adultério, você ainda está levando uma vida totalmente promíscua. Ele não leva em consideração. Ele não leva em consideração quando um joelho se dobra diante da presença dEle e fala assim, Senhor, me perdoa. Ele não vai olhar para você, meu irmão, e falar, olha, sai da minha presença, seu pecador. Ele vai falar, vem, filho. Se você está cansado, como o Bassi orava aqui, se você está cansado, vinde a mim que eu vou te aliviar. Vinde a mim, filho, olha para mim. Olha para mim, vem em direção a mim. E ele fala assim, ó, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor que está em Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma coisa que aconteça na tua vida, nada pode te separar do amor de Deus. Irmão,
Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu no início da minha conversão, quando eu chegava diante de Deus e falava: Senhor, obrigado, eu te amo. E não tinha capacidade de falar para Deus: olha, Senhor, eu tenho um problema nessa área. Senhor, eu estou pecando ainda. Eu me converti, eu estou tentando ir à tua casa, mas eu ainda continuo pecando. Isso eu não fazia. Eu maquiava uma oração muito bonita diante das pessoas e diante de Deus. Só que a Bíblia diz no Salmo 139 que Ele me conhece. Antes mesmo que uma palavra saia da minha boca, Ele já conhece. E Ele sabia que aquela oração tão bonita era mentirosa. E Ele fala assim em Mateus 6,5: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Os fariseus, eles tinham essa rotina de orar, viviam orando, mas eram orações vazias. Oravam 3 vezes por dia, mas eram orações vazias. Aí continua o texto: eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai em secreto, que em secreto ele vai te recompensar. Então seu pai, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui está mais um conflito que eu passei por muito tempo na minha vida. Às vezes começava a orar, orava 20 minutos, pensava, orei 1 hora, 2 horas. Olhava no relógio, 20 minutos. Senhor, os caras falam que oram 4 horas, 3 dias seguidos. Eu falo, não consigo orar 20 minutos. Que dá desespero, dá vontade de ir embora. E aí, foi quando o Espírito Santo ministrou no meu coração: olha, lê lá o que está escrito em Mateus, no capítulo 6. Eu comecei a orar, comecei a ler. E Deus falou muito comigo nesse momento. Ele falou: olha, filho, não é por muito falar que você vai ser ouvido. Às vezes a gente gasta tanto tempo em oração, irmão. Dias, noites acordado, falando, e pensando que Deus está ouvindo. Orando e pensando que Deus está ouvindo. Mas não é por muito falar, o que Deus quer é sinceridade em nosso coração. O poder da oração não está na quantidade de horas que você passa orando a Deus, mas na sinceridade do teu coração. O poder da oração não se resulta às palavras bonitas que você fala para Deus, mas o poder na oração está na sinceridade, quando a gente fala aquilo que está aqui dentro, talvez nos matando, nos amargurando, e a gente fala: olha, Senhor, eu posso estar com medo, mas eu vou orar a Ti. E acreditar de que aquele que te ouve, eu quero que você guarde isso no teu coração, é a pessoa que te ama de forma incondicional. E o poder da oração, a oração pode libertar. A Bíblia diz que em um certo momento, Moisés, ao sair do Egito, se depara com o mar diante da sua frente. E ao olhar para trás, ele vê uma série de homens armados vindo para destruir com o seu povo. E ele, desesperado, ele fala: Senhor, e agora? O que eu faço? Ele clamando desesperadamente, o povo está falando que vai morrer no deserto. Senhor, tira eles de lá para morrer no deserto. Faz alguma coisa, Senhor. E Moisés, como líder daquele povo, estava desesperado, porque não viam para onde correr. Moisés podia dar uma de crente: não, nós vamos enfrentar os egípcios, vamos vencer de novo. Nós vamos vencer eles, com o poder do exército. Mas Moisés se desespera e apresenta isso a Deus: Senhor, o que eu farei? E Deus dá uma simples ordem para ele: mande o povo que marche. Mande o povo que marche. E o poder da oração, às vezes, você ora, Deus te responde, mas aí você não vai. Deus fala: olha, caminha diante desse mar, mesmo que não esteja aberto, põe o pé na água. Às vezes a oração foi feita assim com poder, mas nós não temos fé suficiente para acreditar que foi Deus que nos respondeu. E aí, meu irmão, a gente vai ser engolido pelo exército, se nós não acreditarmos. Elias desafia os profetas de Baal, dizendo: olha, se o Deus de vocês é maior do que o meu, faça com que caia fogo do céu, nós vamos orar aqui juntos.
E diz que Elias enfrentou diversos profetas. E eles oraram, fizeram de tudo e nada aconteceu. Elias orou, Senhor, e o fogo do céu veio e queimou o holocausto. Ele enfrentou aqueles homens, mesmo temendo, mesmo talvez sabendo em seu interior, falando, caramba, será que Deus realmente vai mandar fogo do céu para queimar? Será que realmente eu vou vencer? Mas ele confiou em Deus, ele confiou naquele que servia. Mateus 10, 1, chamando seus discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. A oração feita com poder pode expulsar espíritos imundos. Irmão, quando você estiver passando por uma situação dessa, tenha fé de que aquilo que está em você é maior, de que Deus está contigo. O diabo acusa, fala, olha, você é fraco, você não vai conseguir, você é um pecador miserável. Mas o que nós temos que saber, que é pela graça que nós estamos em Deus, não é por nada que eu faça. Na hora que nós oramos, o poder de Deus está em nossas mãos, está em nossa boca, o poder da oração está em nós, e nós possamos orar em nome de Jesus, e espíritos imundos serão expulsos, haverá libertação. E ele fala mais, deu-lhes autoridade para curar as doenças e enfermidades. Enfermidade quer dizer doença na alma. Se há alguém na tua família que está passando por isso, e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e confia no Deus que ora, se confia que a oração tem poder realmente, ore você. A autoridade está sobre os seus ombros. O Espírito Santo veio sobre todos. Em Atos no capítulo 2, foi derramado sobre toda a carne. Nós recebemos esse privilégio de Deus, e nós podemos orar, e as pessoas serem curadas de suas enfermidades. Tiago vai dizer, olha, a oração feita com fé curará a enfermidade. Nós temos que ter fé e confiar de que quando nós oramos, Deus está conosco. Ele fala, olha, a oração a Deus nos faz encontrar alívio e confiança. Jesus, no momento mais difícil da sua caminhada, quando chega o momento em que ele sobe ao monte para orar, e ele sabe que o que espera ele é a ira de Deus, ele ora. E Jesus, talvez, o único momento do seu ministério que ele teve medo, foi o momento que ele pensou na ira de Deus sobre a vida dele. E ele faz uma simples oração, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Essa oração mostra para nós que, por mais crente que sejamos, por mais forte que nós venhamos pensar que somos, no momento de fraqueza você pode orar a Deus, que Ele vai te responder. Só que Jesus, mesmo temendo, Ele fala, olha, Senhor, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, eu vou até o fim. Eu tenho esse medo em meu coração de suportar a Tua ira, mas seja feita a Tua vontade, Deus. Sabe o que isso nos mostra? Nós temos que ter a humildade de falar para Deus, Senhor, eu estou com medo de ir adiante. Senhor, até aqui eu fui, mas alguns passos depois talvez eu tenha medo de ir. Senhor, eu estou com medo, mas que seja feita a Tua vontade. Sabe por que Deus ouvia a oração de Jesus? Porque além dele ser santo e ser Deus e ser o seu Filho, a oração dele era sincera. Não era oração que fazia com que os discípulos o admirassem mais, não, era uma oração sincera, uma conversa com o Pai. Filipenses no capítulo 4, no verso 6 dizem, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Aqui há mais um segredo. A oração tem poder para nos dar paz. E é uma paz, irmão, que excede o entendimento. Sabe o que é isso? Você vai estar passando por uma dificuldade, por um problema, e você vai falar, Senhor, eu não estou entendendo nada, porque o mundo está caindo sobre a minha cabeça, e você vai orar a Deus, confiando na palavra e dizendo, Senhor, a Tua palavra diz que é uma paz que excede o entendimento. Eu quero essa paz para mim. E você vai receber essa paz através da oração feita com fé. E essa paz vai
fazer com que você tenha paz em meio à tribulação. Mesmo não entendendo nada, mesmo não sabendo o porquê, essa paz vai guardar o teu coração. E ele fala assim, olha, apresente os seus pedidos a Deus. O poder da oração está em apresentar os nossos pedidos a Deus. Se nós continuarmos guardando dentro de nós aquilo que tem que ser apresentado para Deus, Deus não pode fazer nada, irmãos. Se nós continuarmos guardando dentro de nós dores, feridas, coisas que nos deixam para baixo, não haverá cura sobre nós. E diz mais que a paz que excede o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração feita com fé, ela tem muitos propósitos. Ela pode muitas coisas. Mas Deus também atende orações não feitas. Há uma passagem na Bíblia em que Abraão recebe a notícia de que Deus vai acabar com a cidade onde seu sobrinho está. E Abraão começa a orar a Deus e fala, Senhor, se lá tiver 30 homens justos, o Senhor vai acabar com essa cidade? Deus responde para ele, não, Abraão, fica tranquilo. Se tiver um justo, isso não vai acontecer. E ele fala 20, 10, até que um momento ele para. E Deus sabia que, apesar de Abraão não ter feito a oração pedindo, Senhor, livre o meu sobrinho Ló, que está lá, e sua família. Mesmo Deus sabendo que ele não tinha dito isso, Deus atendeu a ele a uma oração não feita. Guardou a vida do sobrinho de Abraão. A oração tem sim muito poder, mas Deus também atende orações não feitas por nós. Se você está aqui nessa noite, grupo de louvor pode subir. Se você está aqui nessa noite e ainda está preso no antigo tabernáculo, se você ainda sente que há uma distância entre você e Deus, de que você ainda não pode adentrar a presença do Senhor, de que ainda há alguma coisa que continua te acusando constantemente, você não consegue ter paz, essa paz que excede o entendimento, como nós lemos agora. Se você ainda não tem fé, que a oração ela pode sim muito em seus efeitos, como diz a palavra, essa é a noite. Essa é a noite de você se derramar na presença do Senhor, apresentar os teus pedidos ao coração de Deus, abrir a tua boca sem temer o que você vai falar. Porque Mateus 6 diz um exemplo para nós e nos dá uma linda notícia de que a oração será recompensada. Ela não leva em consideração o que será dito, mas leva em consideração a sinceridade que está em nós. Que em nome de Jesus você possa ter nesse momento, nós não vamos orar, que você possa ter nesse momento, um momento com Deus, de abrir o coração para Ele, de acreditar que a oração tem sim poder, de que uma palavra liberada pelo Senhor pode levar cura a uma pessoa que está longe daqui, de que a oração feita com fé curará o doente, de que a oração feita com fé libertará as pessoas, de que a oração feita com fé chegará ao lugar de destino que é a presença de Deus. Não há mais barreira, irmãos. O véu foi rasgado e você pode adentrar o santo lugar. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Talvez você não teve esse momento ainda nessa semana, ou esse mês, eu não sei. Mas você tem a oportunidade de se deleitar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu estou assim, eu me sinto dessa forma, eu não consigo, eu estou paralisado nessa área. Por mais santo que eu pense ser, por mais maduro na fé que eu seja, eu estou fraco nessa área e preciso da tua ajuda. Ou talvez se você tem um parente que está enfermo, em estado terminal, a oração feita com fé pode curar o doente. Em Atos dos Apóstolos nós vemos que os discípulos oravam incessantemente para que Pedro fosse liberto da prisão.
Pedro chega na frente do templo e diz: olha, eu não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, se levanta e anda. A oração feita com fé pode muitas coisas. Que deixemos a negligência e possamos orar ao nosso Deus. Adora, Senhor, adora, Senhor. Aleluia, Senhor. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Paizinho, ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Já se rasgou, dá-me o entendimento de que o véu já se rasgou. Dá-me o entendimento de que o véu já se rasgou. Eu posso te ver face a face. De que o véu já se rasgou. Dai-me o entendimento de que o véu já se rasgou. Dá-me o entendimento de que o véu já se rasgou. Eu posso te ver face a face. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Oh, ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Eu quero ir mais fundo e mais profundo, mais fundo e mais profundo no perfeito amor. Oh, eu quero ir mais fundo e mais profundo, mais fundo e mais profundo no perfeito amor. Perfeito amor, eu quero ir mais fundo e mais profundo, mais fundo e mais profundo no perfeito amor, no perfeito amor, mais fundo e mais profundo, mais fundo e mais profundo no perfeito amor. É o seguinte, a Bíblia diz que
Nele está a paz que excede a todo entendimento. Alguém aqui já aconteceu alguma coisa ruim? E quando aconteceu alguma coisa ruim, como você não planejava, no meio daquilo Deus trouxe paz a você? Sabe o que é isso? É a segurança de saber que Deus está conosco. No Antigo Testamento, Deus falava assim: você fica aí e não chega perto de mim, porque se você chegar aqui, você morre. O Novo Testamento, Deus diz: vem para cá, vem para cá, porque a minha santidade vai passar para você. No Antigo, não venha. O Novo, Ele diz: vem. Na verdade, Deus está nos chamando, dizendo: vem, vem, me abraça, vem, me beija, vem, se prostra a mim, vem, me adore, vem, seja meu amigo, vem, seja meu filho. Deus nos deseja, o Pai nos deseja, o Pai nos quer, o Pai quer você. Aleluia. Que nós sejamos pessoas que entendam quem é Deus e tenham a convicção que Deus já chegou lá antes de nós. Amém. Amém. Vamos terminar. Eu quero que você fique de pé. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém que está afastado de Jesus e quer voltar para Ele hoje? Tem alguém? Alguém que está aqui que quer receber Jesus? Porque Jesus te quer perto dele. Existe alguém que precisa do Senhor hoje? Dê um sinal com a sua mão e diga: pastor, eu quero receber Jesus. Estamos entre família. Alguém afastado do Senhor, que precisa voltar para Ele. Quer voltar para Jesus? Vem cá, amada. Vem cá. Vem com ela, Nani. Vai. O Senhor nos traz para perto, sabe? Ele nos deseja. O Senhor nos deseja, Ele ama vocês. E o amor do Senhor é maior que os nossos pecados. Tem mais alguém nessa noite? Glória a Jesus. Aleluia. Pode orar comigo. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor, eu retorno para Ti, eu me rendo a Ti, perdoa os meus pecados, eu quero estar onde o Senhor está, e que a paz que excede a todo entendimento venha sobre o meu ser. E hoje, Senhor, eu rendo a minha vontade, a Sua vontade. Diga: que seja feito em mim a Tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós abençoamos, Senhor, sua filha, seu filho, em nome de Jesus. Que o Senhor se esconda em Ti, que o Seu amor, que excede a todo entendimento, nos envolva, Pai, com graça, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu. Queremos te amar mais, Senhor, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, a cada dia mais. Feche seus olhos, respira bem fundo. Permita com que a atmosfera do céu penetre no seu ser agora. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Que o amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu amado. Boa noite. Vai e transforme o mundo em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está no teu lado. Vai na paz, querido.